Hoje, vamos embarcar juntos em uma das histórias mais profundas e impactantes da Bíblia, a história de Jó. Uma narrativa cheia de ensinamentos sobre a fé, o sofrimento e a soberania de Deus. Jó era um homem justo e temente a Deus, abençoado com riquezas, família e saúde. Mas, em um momento, sua vida foi virada de cabeça para baixo. Ele perdeu tudo, e sua fé foi posta à prova como nunca antes. Neste vídeo, vamos explorar, capítulo por capítulo, a jornada de Jó, desde a sua prosperidade inicial, passando pelas suas provações, os questionamentos com seus amigos e, finalmente, seu encontro transformador com Deus. Vamos refletir sobre o que essa história nos ensina sobre como enfrentar o sofrimento, manter a confiança em Deus mesmo nas situações mais difíceis e como Ele pode nos restaurar de maneiras que nem imaginamos. Prepare-se para uma imersão nessa poderosa história bíblica que, até hoje, continua a inspirar e desafiar aqueles que buscam viver uma fé autêntica. Vamos juntos aprender com Jó o que significa ter uma fé que resiste às tempestades da vida e encontrar em Deus nossa verdadeira força e esperança. A vida justa de Jó e seu amor pela família. Jó vivia na terra de Uz e era um homem muito respeitado em sua comunidade. Ele era descrito como íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó 1:1. Sua vida era marcada por uma profunda devoção a Deus, e ele servia como exemplo para todos ao seu redor. A riqueza de Jó era imensa. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelôs, 500 juntas de bois e 500 jumentas, além de um grande número de servos. Jó era o homem mais rico e influente do Oriente. No entanto, apesar de sua grande riqueza material, o que mais se destacava em Jó era sua vida espiritual e a maneira como ele cuidava de sua família. Ele era um homem dedicado não apenas à sua prosperidade, mas também à criação de um ambiente de fé e reverência a Deus dentro de sua casa. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e sempre que seus filhos se reuniam para celebrar e festejar, Jó se preocupava com a condição espiritual deles. Após essas celebrações, ele sempre oferecia sacrifícios a Deus em favor de seus filhos, dizendo: "Talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seus corações." Jó 1:5. Ele fazia isso regularmente, mostrando sua profunda preocupação com a salvação e pureza espiritual de sua família. Este comportamento de Jó revela um homem que compreendia profundamente a responsabilidade espiritual que um pai e líder familiar deve ter. Ele sabia que, embora seus filhos fossem livres para celebrar e desfrutar da vida, sua maior responsabilidade era interceder por eles diante de Deus. Não por imposição, mas por amor e zelo, Jó intercedia por seus filhos, refletindo o papel de um verdadeiro sacerdote do lar. A forma como Jó se dedicava à sua família e à intercessão espiritual é um exemplo claro do quanto ele valorizava sua relação com Deus acima de todas as coisas. Mesmo sendo extremamente próspero, ele reconhecia que tudo o que possuía, incluindo sua família, era uma dádiva de Deus. Ele vivia sua vida com gratidão e temor, reconhecendo que a bênção material era importante, mas a comunhão com Deus era o fundamento de tudo. Reflexão e ensinamento. A vida de Jó nos ensina que a verdadeira prosperidade não se mede apenas por riquezas materiais, mas por uma vida dedicada à justiça, integridade e comunhão com Deus. Seu exemplo de intercessão e cuidado espiritual com sua família nos desafia a sermos responsáveis pela vida espiritual daqueles que estão sob nossos cuidados. Como pais, líderes ou membros de uma comunidade, devemos seguir o exemplo de Jó e buscar a proteção e o bem-estar espiritual de nossas famílias, orando por eles regularmente e colocando suas vidas nas mãos de Deus. Além disso, Jó nos lembra da importância de uma vida de integridade e fidelidade a Deus. Ele vivia de maneira justa, não apenas nas grandes coisas, mas nos pequenos detalhes do dia a dia. Seu temor a Deus era sincero e não condicionado às suas posses ou posição. Ele se desviava do mal e buscava fazer o bem, independentemente das circunstâncias. Jó nos ensina que a verdadeira piedade vem de uma vida comprometida com Deus, vivendo em obediência e reverência em todos os aspectos da vida. Jó cuidava tanto do bem-estar espiritual de sua família quanto de seu próprio relacionamento com Deus. Ele reconhecia que seus filhos, como todos os seres humanos, eram propensos a pecar em pensamento ou ação. Por isso, ele intercedia continuamente, ensinando-nos a importância de sermos vigilantes e intercessores, sabendo que todos somos dependentes da graça e do perdão de Deus. Por fim,
a história de Jó nos desafia a refletir sobre nossa própria caminhada espiritual. Somos como Jó em nossa devoção a Deus, independentemente das circunstâncias. Temos intercedido por nossos familiares e amigos, pedindo a Deus por sua proteção e guia espiritual? E, acima de tudo, reconhecemos que nossa vida e nossas bênçãos vêm de Deus, a quem devemos render gratidão e louvor. Lição de vida. A vida de Jó no primeiro capítulo já nos dá lições preciosas de como viver em temor a Deus e cuidar daqueles que amamos. Como ele, somos chamados a ser intercessores, buscando o bem espiritual de nossa família e amigos. Também somos desafiados a manter nossa integridade, vivendo uma vida justa e reta diante de Deus, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Ao seguir o exemplo de Jó, podemos caminhar em fidelidade, confiando na soberania de Deus em todas as áreas da nossa vida. O desafio de Satanás e a provação de Jó. No reino celestial, uma cena importante e dramática se desenrolava. O livro de Jó nos permite ter um vislumbre do que estava acontecendo além do que os olhos humanos podem ver. Certo dia, os filhos de Deus, um termo usado para se referir a seres celestiais, vieram à presença do Senhor, e Satanás também estava entre eles. Jó 1:6. O próprio Deus, que conhecia a integridade de Jó, iniciou o diálogo com Satanás, destacando o exemplo notável de retidão que Jó representava. Deus disse: "Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal." Jó 1:8. Satanás, cujo nome significa acusador, desafiou a integridade de Jó. Ele sugeriu que a devoção de Jó a Deus era superficial, baseada apenas nas muitas bênçãos que ele recebia. Satanás argumentou que a verdadeira razão pela qual Jó permanecia fiel era porque Deus o havia cercado de proteção e prosperidade. Ele afirmou que, se as bênçãos de Jó fossem removidas, ele rapidamente se voltaria contra Deus, amaldiçoando-o. Satanás disse a Deus: "Porventura Jó teme a Deus em vão? Acaso não o cercaste com proteção, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Abençoaste o trabalho de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, e verás se não blasfema contra-te na tua face." Jó 1:9-11. Aqui está um momento crucial para a compreensão da natureza do sofrimento e da fé. Satanás acreditava que a fé de Jó estava alicerçada em suas circunstâncias materiais e que, se essas fossem removidas, ele se afastaria de Deus. No entanto, Deus, conhecendo o coração de Jó, sabia que sua fidelidade não dependia de bens materiais ou prosperidade, mas de uma devoção genuína e profunda. O Senhor, então, permitiu que Satanás testasse Jó, mas com uma condição: ele poderia tocar em tudo o que Jó possuía, mas não em sua vida. Com isso, Satanás partiu para colocar sua estratégia em ação. Reflexão e ensinamento. Este episódio nos oferece uma importante visão sobre o sofrimento e a provação na vida do crente. Muitas vezes, nos perguntamos por que pessoas justas e piedosas enfrentam dificuldades tão grandes, e essa narrativa nos ajuda a entender que o sofrimento pode fazer parte de um plano maior, que vai além do que conseguimos ver ou compreender. Deus permitiu que Jó fosse testado não porque ele o havia abandonado, mas porque confiava na fé genuína de Jó. Este capítulo nos ensina que nossa devoção a Deus deve ser incondicional, baseada no caráter de Deus e não nas circunstâncias que vivemos. Aqui vemos que Satanás não pode agir sem a permissão de Deus, o que nos lembra que, mesmo nas provações, Deus está no controle. O sofrimento não significa que Deus nos abandonou. Pelo contrário, ele permite as provações por razões que, muitas vezes, não entendemos completamente. Deus, em sua soberania, permite que sejamos testados, mas sempre com um propósito maior, seja para fortalecer nossa fé, refinar nosso caráter ou nos ensinar a confiar mais plenamente nele. O desafio de Satanás também nos revela algo profundo sobre a fé. Satanás acredita que o amor e a obediência dos seres humanos a Deus dependem de bênçãos materiais e conforto. Ele acredita que, se as coisas forem retiradas, as pessoas rapidamente se voltariam contra Deus. Mas a fé verdadeira, como a de Jó, vai muito além do que recebemos ou possuímos. Ela é ancorada em quem Deus é, em sua bondade, justiça e soberania, independentemente das circunstâncias. A provação e o teste de fé.
Quando Deus permitiu que Satanás testasse Jó, ele estava demonstrando que conhecia profundamente o coração de seu servo. Essa permissão divina não foi uma demonstração de falta de amor ou cuidado com Jó, mas sim a confirmação da confiança que Deus tinha em sua fé. Jó estava prestes a entrar no período mais difícil de sua vida, mas isso não significava que Deus o havia abandonado. Pelo contrário, era uma prova de que Deus acreditava na força e na integridade de Jó. Deus permite que seus filhos passem por provações não para destruí-los, mas para revelar a profundidade de sua fé e dependência nele. Às vezes, essas provações parecem imensas e incompreensíveis, mas elas servem a um propósito maior: nos aproximar de Deus, purificar nossa fé e mostrar ao mundo o poder da confiança em Deus, mesmo nas situações mais difíceis. A realidade do sofrimento. A história de Jó também nos ensina que o sofrimento faz parte da realidade humana. Mesmo homens e mulheres justos, que amam a Deus e vivem de acordo com seus mandamentos, podem enfrentar perdas e dores imensuráveis. A Bíblia nunca nos promete uma vida isenta de problemas, mas sim uma vida em que Deus estará conosco em meio às tempestades. O sofrimento não é um sinal de falta de fé ou de desagrado de Deus, mas pode ser um processo que revela a profundidade do nosso relacionamento com Ele. Lição de vida. A interação entre Deus e Satanás neste capítulo nos ensina que nossa fé será provada em algum momento. Como Jó, podemos enfrentar situações em que tudo o que temos é colocado à prova, desde nossas posses até nossos relacionamentos. No entanto, o ponto central é que nossa fé em Deus deve estar firmemente enraizada em quem Ele é e não em nossas circunstâncias. A verdadeira fé não depende das bênçãos que recebemos, mas da confiança no caráter de Deus, mesmo quando as bênçãos parecem se afastar. Além disso, este capítulo também nos lembra de que, nas provações, o inimigo pode tentar nos fazer acreditar que nossa fé é em vão e que Deus nos abandonou. No entanto, a realidade é que Deus sempre está presente, mesmo nos momentos mais sombrios. Ele conhece nossas limitações e nunca permite que sejamos provados além de nossa capacidade. Ele sabe o quanto podemos suportar e, como no caso de Jó, ele sempre tem um plano para nossa redenção e restauração. Neste capítulo, aprendemos a confiar na soberania de Deus e a perceber que nossas provações têm um propósito maior. Mesmo quando não entendemos os motivos, podemos estar certos de que Deus está no controle, permitindo que nossa fé seja refinada e fortalecida para que possamos glorificá-lo em todas as circunstâncias. A perda de tudo e a resposta de fé de Jó. Após a permissão concedida por Deus a Satanás, o ataque implacável contra Jó começou de forma brutal e repentina. Em um único dia, Jó enfrentou uma sequência de calamidades que destruíram tudo o que ele possuía, inclusive seus filhos. A primeira notícia trágica veio de um mensageiro que relatou que os sabeus haviam atacado seus servos, matado muitos e levado todo o gado que estava pastando no campo. Enquanto esse mensageiro ainda falava, um segundo mensageiro chegou, trazendo a notícia de que fogo de Deus havia caído do céu e consumido todas as ovelhas e mais servos de Jó. Em seguida, um terceiro mensageiro apareceu para relatar que os caldeus tinham formado 3 grupos de ataque, invadido as terras de Jó e levado todos os seus camelôs, matando mais de seus servos. E, por fim, um quarto mensageiro chegou com a pior notícia de todas. Durante uma festa na casa de um dos filhos de Jó, um vento forte vindo do deserto derrubou a casa, matando todos os seus filhos e filhas. Em questão de momentos, Jó passou de ser o homem mais próspero do Oriente para um pai e homem destruído, sem filhos, sem riqueza, sem empregados, sem nada além de sua própria vida e sua fé em Deus. A reação de Jó, luto e adoração. Quando Jó recebeu essas notícias devastadoras, sua reação inicial foi de luto profundo. Ele rasgou suas vestes, um sinal cultural de extrema tristeza e desespero, raspou a cabeça e então caiu no chão. A postura física de Jó refletia a profundidade de seu sofrimento. Ele não tentou negar sua dor ou esconder suas emoções. Jó reconheceu a perda e a magnitude de seu luto, mas sua resposta foi ainda mais impressionante. Mesmo em meio a tamanha tragédia, Jó não amaldiçoou a Deus, como Satanás havia previsto. Em vez disso, ele adorou. Sua reação foi um ato de profunda reverência e submissão à soberania divina. Ele declarou: "No saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Jó 1:21. Jó reconheceu que tudo o que ele tinha,
Sua riqueza, seus filhos, seus bens, havia sido uma dádiva de Deus. Ele compreendia que, assim como Deus havia dado, ele também poderia tomar. A postura de Jó era de total aceitação da vontade de Deus, mesmo diante de uma perda tão imensa. Este ato de adoração em meio à perda revela a profundidade da fé de Jó. Ele não adorava a Deus apenas por causa das bênçãos recebidas, mas porque reconhecia o caráter soberano de Deus. A fé de Jó era ancorada na certeza de que Deus é digno de adoração, independentemente das circunstâncias. Esse é um dos pontos centrais da história. A fé verdadeira não está condicionada à prosperidade, mas ao reconhecimento da soberania e bondade de Deus, independentemente das provações. Reflexão e ensinamento. A reação de Jó à perda total é um dos momentos mais poderosos e desafiadores da narrativa bíblica. Ele nos ensina a lidar com a dor e a tragédia de uma maneira que honra a Deus. Muitas vezes, diante da adversidade, nossa primeira reação é questionar por que Deus permitiu que tal sofrimento acontecesse. No entanto, Jó nos mostra que, mesmo quando não entendemos o porquê, podemos confiar que Deus ainda está no controle. A declaração de Jó, "O Senhor o deu e o Senhor o tomou", nos desafia a refletir sobre como vemos as bênçãos que recebemos na vida. Tudo o que temos, nossa saúde, nossos bens materiais, nossas famílias, é um presente de Deus e não algo que possuímos por direito. Quando Jó perdeu tudo, ele reconheceu que as dádivas materiais e mesmo a alegria de ter uma família pertenciam ao Senhor. Ele compreendeu que, assim como Deus tem o poder de abençoar, ele também pode retirar suas bênçãos por razões que, muitas vezes, estão além da nossa compreensão. Esse capítulo também nos ensina sobre a resposta correta ao sofrimento. A dor e o luto de Jó eram profundos e reais, mas ele não permitiu que sua dor o afastasse de Deus. Pelo contrário, ele se voltou para Deus em adoração. Este é um exemplo poderoso de como devemos reagir quando enfrentamos as tempestades da vida. Jó nos mostra que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, podemos escolher confiar em Deus e adorá-lo, sabendo que Ele é soberano sobre todas as coisas. A humanidade de Jó, dor profunda, mas fé inabalável. É importante observar que Jó não negou sua dor ou tentou esconder seu sofrimento. Ele expressou sua tristeza de forma visível e culturalmente apropriada, rasgando suas vestes e raspando a cabeça. Essas ações simbolizavam seu profundo luto, e isso nos ensina que é natural e humano sentir tristeza, desespero e até questionamentos em momentos de perda. Deus não espera que ignoremos ou reprimamos nossas emoções diante de tragédias. O exemplo de Jó nos mostra que é possível lamentar e, ao mesmo tempo, adorar. É possível estar profundamente ferido e ainda assim, confiar na bondade e soberania de Deus. A dor de Jó foi intensa, mas sua fé permaneceu inabalável. Ele não permitiu que sua perda o separasse de Deus. Ele reconheceu que, no grande esquema do universo, tudo o que possuímos e tudo o que acontece está nas mãos de Deus. Esse é um dos grandes desafios da vida cristã, manter nossa fé inabalável, mesmo quando tudo parece ruir ao nosso redor. Lições espirituais importantes. Este capítulo traz várias lições espirituais profundas para a nossa vida. Reconhecer a soberania de Deus. Jó nos ensina que devemos reconhecer a soberania de Deus sobre tudo o que possuímos. Nada do que temos nos pertence de fato. Somos apenas mordomos das bênçãos que Deus nos concede. E, quando Ele decide tomar de volta, precisamos confiar em seus propósitos, ainda que não entendamos no momento. Adoração em meio à provação. Jó nos mostra que a verdadeira fé se manifesta na adoração, mesmo em meio à dor. Ele perdeu tudo o que tinha, mas não perdeu sua devoção a Deus. Em nossas próprias vidas, devemos aprender a adorar a Deus não apenas quando tudo está bem, mas também nas tempestades, sabendo que Ele continua sendo digno de nossa adoração. O valor da dependência em Deus. Jó sabia que tudo o que ele tinha vinha de Deus. Ao declarar que veio nu ao mundo e voltaria da mesma forma, ele demonstrou sua plena dependência de Deus. Em nossas vidas, também devemos entender que tudo o que temos, desde nossas posses materiais até nossos relacionamentos, é uma dádiva de Deus. Nada nos pertence por direito. Tudo é uma concessão divina, e devemos ser gratos por isso, independentemente das circunstâncias. Luto e fé andam juntos. Jó nos ensina que é possível lamentar e ainda assim confiar em Deus.
A dor e o sofrimento são partes da experiência humana, e Deus nos permite expressar nossas emoções, mas também nos chama a não perder a fé. Podemos derramar nossas lágrimas e, ao mesmo tempo, elevar nossas mãos em adoração. Conclusão do capítulo. O capítulo 3 nos revela uma das perdas mais devastadoras já registradas na Bíblia, mas, ao mesmo tempo, nos dá um exemplo extraordinário de fé inabalável e confiança em Deus. Jó, que tinha tudo, foi reduzido a nada materialmente, mas espiritualmente permaneceu firme. Sua resposta nos ensina que, mesmo quando perdemos tudo, ainda podemos escolher adorar a Deus. Jó não culpou Deus, nem se revoltou, mas declarou a soberania divina em sua vida. Ele sabia que, acima de tudo, o mais importante era sua relação com o Criador, e essa verdade sustentou sua alma, mesmo em meio ao mais profundo luto. Que possamos aprender com Jó a manter nossa fé e confiança em Deus, mesmo quando enfrentamos as piores provações da vida, sabendo que Ele é soberano e tem planos maiores do que podemos imaginar. A prova do corpo e a perseverança de Jó. Após o fracasso da primeira tentativa de Satanás em fazer com que Jó se afastasse de Deus, outro encontro celestial ocorreu. Satanás, irritado por não ter conseguido seu objetivo, apresentou-se novamente diante de Deus, que mais uma vez elogiou a integridade de Jó. Deus disse: "Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e ainda retém a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa." Jó 2:3. Diante desse novo elogio, Satanás, que é o acusador, respondeu a Deus com um novo argumento. Ele afirmou que Jó ainda mantinha sua fé porque, embora tivesse perdido seus bens e filhos, sua saúde estava intacta. Satanás insinuou que o verdadeiro teste seria se a própria integridade física de Jó fosse comprometida. Ele declarou: "Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra-te na tua face." Jó 2:4-5. Diante deste novo desafio, Deus, confiando novamente na integridade e na fé de Jó, permitiu que Satanás tocasse no corpo de Jó, mas com uma restrição. Satanás poderia causar sofrimento físico a Jó, mas não poderia tirar sua vida. Com essa permissão, Satanás saiu da presença de Deus para lançar sobre Jó sua segunda e ainda mais dolorosa provação: o sofrimento físico de Jó. Logo após Satanás receber a permissão divina, ele feriu Jó com feridas terríveis. Jó foi acometido por uma doença que cobriu seu corpo com tumores dolorosos, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Ele estava fisicamente debilitado, cheio de chagas e coceira insuportável, que o levou a raspar as feridas com pedaços de telha enquanto se sentava em cinzas, um símbolo de profundo luto e humilhação. Jó, que antes era respeitado, próspero e saudável, agora se encontrava em uma situação de miséria total, tanto externa quanto interna. Ele havia perdido tudo o que possuía e agora sofria intensamente em sua própria carne. A Bíblia não descreve exatamente qual era a doença de Jó, mas as feridas eram tão dolorosas e repulsivas que ele foi excluído da convivência social. Sua aparência física mudou drasticamente e sua saúde estava gravemente comprometida. Jó foi forçado a se isolar, afastado da sociedade, sentado sobre um monte de cinzas, raspando suas feridas com um caco de cerâmica na tentativa desesperada de encontrar algum alívio. A reação da esposa de Jó. Diante de tamanha miséria, a esposa de Jó, que também sofria as consequências das tragédias, perdeu as esperanças. Ela havia visto seus filhos morrerem, suas posses serem destruídas, e agora via seu marido, que outrora fora um homem saudável e próspero, consumido pela dor e pelo sofrimento físico. Sua resposta à situação foi de desespero. Em um momento de frustração e dor, ela disse a Jó: "Ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre." Jó 2:11. A fala da esposa de Jó revela o impacto devastador das tragédias na família. Ela expressava o que muitos poderiam pensar em momentos de extremo sofrimento, que a morte seria preferível a continuar vivendo em tamanha dor. Seu conselho a Jó foi o oposto da fidelidade e confiança que ele havia demonstrado até então. Ela acreditava que não havia mais esperança e que o melhor seria encerrar o sofrimento de forma definitiva. No entanto, a resposta de Jó foi firme e cheia de sabedoria.
Mesmo em meio ao seu sofrimento intenso e diante da sugestão desesperada de sua esposa, Jó manteve sua integridade e reverência a Deus. Ele respondeu: "Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal." Jó 2:10. A declaração de Jó reflete sua profunda compreensão da soberania de Deus. Ele não só reconhecia que Deus era o doador de todas as coisas boas, mas também aceitava que, em sua sabedoria, Deus poderia permitir o sofrimento, mesmo quando não entendemos o porquê. Reflexão e ensinamento. A resposta de Jó à sua esposa é uma lição poderosa sobre como lidar com o sofrimento. Muitas vezes, em nossas vidas, podemos estar inclinados a questionar a bondade de Deus quando enfrentamos dificuldades e provações. No entanto, Jó nos ensina que devemos aceitar tanto as bênçãos quanto as dificuldades, reconhecendo que Deus é soberano e que sua vontade, embora misteriosa para nós, sempre tem um propósito maior. A esposa de Jó, embora expressando sentimentos humanos compreensíveis de desespero, falhou em reconhecer que Deus ainda estava no controle. Jó, por outro lado, manteve uma fé inabalável, mesmo em meio à dor. Ele não blasfemou contra Deus, nem seguiu o conselho de sua esposa. Ao contrário, ele permaneceu fiel, aceitando que Deus tem o direito de dar e tirar conforme sua vontade. Isso nos desafia a confiar em Deus, mesmo quando estamos sofrendo ou passando por momentos difíceis. A solidão de Jó em seu sofrimento. Outro aspecto notável dessa fase da provação de Jó é o isolamento que ele experimentou. Ele perdeu sua posição social, sua família, sua saúde, de certa forma, até o apoio emocional de sua esposa. Jó estava completamente sozinho em sua dor. A solidão física e emocional intensificou seu sofrimento, tornando sua situação ainda mais angustiante. Ele, que antes tinha muitos servos, família e era admirado, agora se via marginalizado, doente e sem conforto. Esse isolamento também nos faz refletir sobre o fato de que, muitas vezes, o sofrimento pode nos deixar em uma posição de solidão e vulnerabilidade. A história de Jó nos ensina que, mesmo em nossos momentos de maior solidão, Deus não nos abandona. Jó não tinha mais seus filhos, suas riquezas ou sua saúde, mas ainda mantinha sua fé. Ele sabia que, apesar de tudo, Deus ainda estava presente, mesmo que fosse difícil ver ou entender suas razões. Lição de perseverança. Neste ponto da história de Jó, aprendemos uma lição valiosa sobre perseverança. Jó estava enfrentando o máximo de sofrimento que um ser humano pode suportar: perda de riqueza, perda de família e agora, perda de saúde. Mas em nenhum momento ele abandonou sua fé. Ele não compreendia o porquê de seu sofrimento, mas escolheu confiar em Deus. Sua fé não estava baseada em suas circunstâncias, mas em seu relacionamento com Deus. A perseverança de Jó diante do sofrimento físico extremo também nos ensina sobre a importância de manter nossa integridade espiritual, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. Jó nos mostra que a verdadeira fé não é superficial ou circunstancial. A fé verdadeira resiste às tempestades, às dúvidas e às dores mais profundas. Deus não prometeu uma vida sem sofrimento, mas prometeu sua presença em meio ao sofrimento, e Jó foi um exemplo vivo dessa verdade. Reflexão sobre a soberania de Deus. Jó entendeu que tanto bem quanto mal podem fazer parte da vida de um servo de Deus. Sua aceitação das provações reflete uma profunda compreensão da soberania divina. Ele não tinha todas as respostas, mas sabia que Deus era digno de confiança. A declaração de Jó, "Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal", nos desafia a ver além das circunstâncias imediatas e confiar que Deus tem um plano maior, mesmo quando esse plano envolve dor e sofrimento. Em nossas próprias vidas, quando enfrentamos provações, podemos nos lembrar da atitude de Jó. Ele aceitou tanto o bem quanto o mal das mãos de Deus com humildade e confiança. Isso nos ensina a não reclamar quando as dificuldades surgem, mas a confiar que Deus está no controle e que Ele tem um propósito, mesmo quando não o entendemos completamente. Conclusão do capítulo. O capítulo 4 da história de Jó é um dos momentos mais sombrios e desafiadores para o personagem principal. Ele agora enfrenta o sofrimento físico extremo, além da perda de tudo o que tinha. A dor de Jó é intensificada pela falta de apoio emocional de sua esposa e pela solidão em meio ao seu luto e dor física. No entanto,
Jó continua a manter sua fé e integridade diante de Deus, recusando-se a seguir o conselho desesperado de sua esposa. Esse capítulo nos ensina que, mesmo nas piores circunstâncias, a fé verdadeira permanece firme. Jó aceitou tanto o bem quanto o mal de Deus, compreendendo que a vida não seria apenas de bênçãos, mas também de desafios. Ele nos mostra que a fé em Deus é uma escolha consciente, independentemente das circunstâncias, e que podemos confiar em sua soberania, mesmo quando não entendemos por que estamos sofrendo. A perseverança de Jó, sua humildade diante de Deus e sua resposta à dor física e emocional nos oferecem um exemplo profundo de como devemos lidar com as provações em nossas próprias vidas. Mesmo quando tudo parece estar perdido, podemos confiar que Deus está presente e que Ele tem um propósito para tudo o que enfrentamos. O silêncio dos amigos e a profundidade do sofrimento de Jó. Enquanto Jó sofria em silêncio, sentado sobre cinzas, coberto de chagas dolorosas e sem esperança aparente, a notícia de sua tragédia espalhou-se rapidamente. 3 de seus amigos mais próximos, Elifaz, Bildade e Zofar, ao ouvirem sobre o que havia acontecido com ele, decidiram visitá-lo. Eles vieram de terras distantes com a intenção de consolar e confortar seu amigo durante esse momento de grande sofrimento. Os 3 homens eram conhecidos como sábios e, aparentemente, muito respeitados em suas respectivas comunidades, e acreditavam que sua presença poderia trazer algum alívio para Jó. No entanto, ao se aproximarem de Jó e o verem de longe, mal puderam reconhecê-lo. Seu estado físico havia se deteriorado tanto que sua aparência estava irreconhecível. Jó, outrora um homem rico, saudável e respeitado, estava agora em uma condição deplorável. Ao verem isso, seus amigos reagiram com choque e tristeza. A visão de Jó os levou ao profundo luto, e eles expressaram sua angústia de maneira típica da época. Rasgaram suas vestes e jogaram pó sobre suas cabeças, um sinal de grande dor e lamentação. O silêncio dos amigos. Em um gesto de solidariedade e respeito ao sofrimento de Jó, os amigos se sentaram com ele em silêncio por 7 dias e 7 noites. Esse silêncio é, por si só, um testemunho poderoso de empatia. Eles não tentaram oferecer explicações ou conselhos imediatos, nem tentaram minimizar sua dor com palavras apressadas. Em vez disso, compartilharam o peso do sofrimento de Jó com sua presença silenciosa. Na cultura antiga do Oriente Médio, o ato de permanecer em silêncio ao lado de alguém que sofre era uma forma de expressar luto e compaixão. Os amigos de Jó estavam, assim, demonstrando um profundo respeito pelo seu sofrimento. Essa semana de silêncio também reflete o respeito deles pela gravidade da situação. Eles perceberam que o sofrimento de Jó era tão intenso que palavras não poderiam confortá-lo imediatamente. Eles entenderam, naquele momento, que o que mais importava era estar presente. Esse silêncio inicial foi um ato de verdadeira amizade e compaixão, reconhecendo que, em alguns momentos de dor extrema, o melhor que podemos oferecer não são palavras, mas nossa presença. Reflexão e ensinamento sobre o silêncio. O silêncio dos amigos de Jó nos oferece uma lição valiosa sobre como lidar com o sofrimento alheio. Muitas vezes, ao ver alguém em dor, nossa primeira reação é tentar oferecer palavras de consolo ou buscar uma explicação para o que está acontecendo. No entanto, o silêncio pode ser uma das formas mais poderosas de consolo. Quando alguém está profundamente ferido, nem sempre precisa de respostas imediatas, mas de alguém que esteja presente, disposto a ouvir e compartilhar a dor. No caso de Jó, suas feridas eram tão profundas, tanto físicas quanto emocionais, que não havia palavras que pudessem trazer alívio imediato. O sofrimento de Jó era uma dor que precisava ser sentida e processada. Seus amigos, ao se sentarem em silêncio com ele por 7 dias, demonstraram respeito por esse processo. Eles não apressaram Jó a se levantar ou a tentar seguir em frente rapidamente. Em vez disso, eles honraram sua dor, reconhecendo que há momentos na vida em que tudo o que se pode fazer é estar ao lado de quem sofre, permitindo que o tempo faça seu trabalho. A importância da empatia e da presença. Esse período de silêncio também destaca o valor da empatia na amizade. Os amigos de Jó não estavam apenas observando sua dor à distância, eles estavam entrando no espaço de sofrimento dele, sentando-se ao seu lado, compartilhando a poeira e as cinzas, e mostrando que, mesmo quando palavras faltam, a presença pode trazer conforto.
Este gesto nos lembra que, às vezes, a maior demonstração de amor e compaixão é simplesmente estar com a pessoa que sofre, sem tentar resolver ou minimizar o problema. É importante destacar que, mesmo com as melhores intenções, o uso prematuro de palavras pode piorar o sofrimento. Na dor mais profunda, o que as pessoas precisam não são necessariamente respostas ou explicações, mas a garantia de que não estão sozinhas. Os amigos de Jó, durante esses 7 dias de silêncio, nos ensinam que o verdadeiro conforto não está nas palavras que podemos oferecer, mas na nossa disposição de estar presentes, mesmo quando não temos as respostas ou soluções. Os limites das palavras no sofrimento profundo. Este capítulo também nos faz refletir sobre os limites das palavras no contexto do sofrimento. Muitas vezes, diante de tragédias e perdas, buscamos explicações para entender por que algo tão doloroso aconteceu. No entanto, o sofrimento, em muitos casos, não pode ser explicado de forma simples ou racionalizada. Jó estava passando por um sofrimento que não fazia sentido do ponto de vista humano, e seus amigos, sabiamente, permaneceram em silêncio no início, pois entenderam que não tinham uma explicação para oferecer naquele momento. O silêncio dos amigos de Jó também nos lembra que o sofrimento humano é uma realidade complexa e profunda, que não pode ser resolvida com palavras fáceis ou clichês. O luto, a dor e a perda são experiências que devem ser vividas e processadas, e as tentativas de apressar esse processo ou de oferecer explicações simplistas podem ser insensíveis. Muitas vezes, o que é necessário é tempo, empatia e a disposição de caminhar ao lado daqueles que sofrem, sem a pressão de tentar corrigir a situação imediatamente. O que vem depois do silêncio? No entanto, o silêncio inicial dos amigos de Jó, que foi cheio de respeito e empatia, eventualmente deu lugar a palavras que trouxeram mais dor do que consolo. Após os 7 dias de silêncio, os amigos de Jó começaram a falar, e o que se seguiu nos próximos capítulos foi uma longa série de discursos onde eles tentaram oferecer explicações para o sofrimento de Jó. Eles acreditavam que o sofrimento de Jó era consequência de algum pecado oculto, e que, se Jó confessasse seus erros e se arrependesse, sua situação mudaria. Mas neste momento de silêncio, vemos o melhor dos amigos de Jó. Eles estavam presentes com ele, sem tentar forçar explicações. Isso nos ensina que há momentos em que a melhor coisa que podemos fazer por alguém que está sofrendo é simplesmente estar lá, em silêncio, respeitando sua dor. Reflexão e lição espiritual. O silêncio dos amigos de Jó, neste primeiro momento, nos ensina sobre a importância de sermos compassivos e cuidadosos ao lidar com o sofrimento dos outros. Em vez de tentar apressar o processo de cura ou oferecer respostas que não temos, devemos aprender a nos sentar com aqueles que sofrem, compartilhando seu fardo e reconhecendo que a cura leva tempo. No entanto, também devemos aprender com o erro que seus amigos cometerão mais tarde, quando passarem do silêncio compassivo para palavras insensíveis. O livro de Jó nos mostra que, embora seja natural tentar encontrar explicações para o sofrimento, nem sempre podemos ou devemos fazer isso. O sofrimento de Jó tinha razões muito além do que seus amigos podiam entender, e, da mesma forma, nem sempre podemos entender os propósitos de Deus por trás das provações que enfrentamos ou que os outros enfrentam. Conclusão do capítulo. Este capítulo da história de Jó revela o poder da presença silenciosa. Muitas vezes, o silêncio é a resposta mais sábia diante de um sofrimento tão profundo como o de Jó. Os amigos de Jó começaram bem, oferecendo empatia e solidariedade. Sua presença sem palavras durante 7 dias e 7 noites foi uma demonstração de grande respeito e compaixão pelo sofrimento incompreensível de Jó. Essa primeira parte da visita dos amigos nos ensina sobre o valor da verdadeira amizade e do cuidado pastoral. Às vezes, nossa presença é o maior presente que podemos oferecer a quem sofre. Mesmo sem respostas, explicações ou soluções, estar ao lado de alguém em sua dor é uma das formas mais profundas de demonstrar amor. Por fim, essa passagem nos convida a refletir sobre nossa própria postura diante do sofrimento dos outros. Estamos dispostos a nos sentar com aqueles que sofrem, mesmo que em silêncio, compartilhando sua dor sem apressar suas respostas? Podemos aprender com os amigos de Jó a importância do silêncio, da empatia e da presença, lembrando que, muitas vezes, a resposta mais poderosa para o sofrimento é a compaixão que demonstramos através de nossa disposição de caminhar junto com o outro, mesmo nas sombras mais escuras da dor. O debate com os amigos e a busca por respostas. Após os 7 dias de silêncio ao lado de Jó,
os amigos, finalmente, começaram a falar. O período de silêncio foi quebrado por Jó, que, em meio à sua angústia, lamentou profundamente sua situação. Ele expressou o peso de sua dor com palavras intensas, amaldiçoando o dia de seu nascimento. Jó 3. Jó, que até então havia mantido uma postura de aceitação silenciosa, agora começou a questionar sua própria existência e o motivo de seu sofrimento. Ele não amaldiçoou a Deus, mas sua tristeza o levou a uma crise existencial, onde ele desejou não ter nascido. Jó clamou em sua agonia: por que não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre, não expirei? Jó 3:11. Esse desabafo profundo de Jó reflete a realidade do sofrimento humano quando se sente oprimido por perdas e dores que parecem insuportáveis. Ele não compreendia por que alguém tão fiel a Deus estava sofrendo tanto. Era uma pergunta que muitos fazem em momentos de dor: por quê? Foi após esse desabafo de Jó que seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, começaram a responder. O que começou como uma visita de conforto, rapidamente se transformou em uma discussão teológica, onde os amigos tentaram explicar a causa do sofrimento de Jó, com base em suas próprias compreensões da justiça divina. O discurso de Elifaz, a teoria do pecado oculto. O primeiro a falar foi Elifaz, o temanita. Ele era o mais velho dos 3 amigos e, por isso, tomou a iniciativa. Elifaz começou seu discurso de maneira aparentemente compassiva, reconhecendo que Jó, no passado, havia sido um homem que ajudava e fortalecia os fracos. Ele reconheceu o bom caráter de Jó, mas logo mudou o tom, sugerindo que o sofrimento de Jó devia ser resultado de algum pecado oculto. Para Elifaz, a justiça divina era clara e imutável. Deus recompensava os justos e punia os ímpios. Portanto, se Jó estava sofrendo tanto, isso só poderia ser uma consequência de algum pecado em sua vida. Elifaz disse: lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? Ou onde foram os retos destruídos? Jó 4:7. Ele acreditava que o sofrimento nunca acontecia sem causa, e que Jó, de alguma forma, havia atraído esse sofrimento sobre si por seus pecados. Ele aconselhou Jó a buscar a Deus em arrependimento, pois isso traria a cura e o fim de suas aflições. A reação de Jó. Jó ouviu o discurso de Elifaz com paciência, mas sua resposta foi de frustração e tristeza. Ele sabia que não tinha cometido nenhum pecado que justificasse tamanha calamidade. Jó não negava sua condição de pecador, como todos os seres humanos são, mas sabia que não havia feito nada que explicasse a extensão de seu sofrimento. Ele respondeu: ensina-me, e eu me calarei, e faz-me entender em que errei. Jó 6:24. Jó implorava por uma explicação que fizesse sentido. Ele estava angustiado não apenas pela dor física e emocional, mas também pela falta de compreensão sobre o motivo de suas provações. As palavras de seus amigos, que deveriam ser de conforto, acabaram trazendo mais dor. A postura de Jó revela uma verdade importante: nem sempre o sofrimento é causado por pecado pessoal. Muitas vezes, as provações que enfrentamos são inexplicáveis do ponto de vista humano, e tentar atribuir causas simples pode ser insensível e prejudicial. Jó queria respostas, mas as acusações implícitas de seus amigos só aumentavam seu sofrimento. O discurso de Bildade, a justiça de Deus. Após a resposta de Jó a Elifaz, Bildade, o suíta, tomou a palavra. Seu discurso foi mais rígido do que o de Elifaz. Bildade era um defensor fervoroso da justiça divina, e em sua visão, Deus era justo e infalível. Se Jó estava sofrendo tanto, era porque, sem dúvida, ele havia pecado. Bildade acusou Jó de estar tentando justificar a si mesmo em vez de reconhecer sua falha diante de Deus. Bildade argumentou que Deus não perverte a justiça. Acaso perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Jó 8:3. Para Bildade, era inconcebível que um homem justo pudesse sofrer sem razão. Ele sugeriu que os filhos de Jó haviam morrido por causa de suas transgressões e que Jó deveria buscar a Deus em arrependimento para restaurar sua vida. Essas palavras foram extremamente dolorosas para Jó, pois além de estar sofrendo com sua perda e doença, ele agora tinha que lidar com a insinuação de que seus filhos haviam morrido como punição por seus pecados. A visão de Bildade era que a justiça de Deus era automática e implacável.
Pecado traz sofrimento e arrependimento traz restauração. A resposta de Jó. Jó, novamente, respondeu com amargura e tristeza. Ele sentia que Deus o havia esmagado sem motivo aparente. Em sua resposta à Bildade, Jó expressou sua angústia ao tentar entender a razão de seu sofrimento. Ele começou a questionar a própria justiça divina, pois, do seu ponto de vista, ele havia sido fiel e íntegro, e mesmo assim estava sofrendo terrivelmente. Se eu pecar, tu me observas, e da minha transgressão não me escusas. Se for impio, ei de mim. E, se for justo, não levantarei a cabeça, estando cheio de ignomínia e de contemplar a minha miséria. Jó 10, 14 e 15. Jó sentia-se desamparado e confuso, sem entender por que Deus o tratava tão severamente. Jó não se rebelou contra Deus, mas sua fé foi desafiada pela dor. Ele reconheceu o poder e a soberania de Deus, mas sua alma estava atormentada pelas questões sem respostas. Ele estava buscando consolo e compreensão, mas seus amigos ofereciam apenas explicações simplistas e acusatórias. O discurso de Zofar, a acusação de arrogância. O terceiro amigo de Jó, Ofar, o Naamatita, era o mais impaciente e severo de todos. Enquanto Elifaz e Bildade, de certa forma, tentaram ser diplomáticos em suas acusações, Ofar foi direto e implacável. Ele acusou Jó de falar demais e de tentar se justificar de maneira arrogante. Para Zofar, a maior falha de Jó era sua recusa em admitir que havia pecado. Ele argumentou que, em vez de continuar questionando Deus, Jó deveria simplesmente admitir sua culpa, arrepender-se e buscar a misericórdia divina. Ofar declarou: Oxalá Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te revelasse os segredos da sabedoria, que é multiforme em eficácia. Sabe, pois, que Deus te está escuchando parte tua iniquidade. Jó 11, 5-6. Zofar sugeriu que Jó estava sofrendo menos do que realmente merecia. Ele acreditava que, se Deus revelasse toda a extensão dos pecados de Jó, ele veria que seu sofrimento era, na verdade, uma forma de misericórdia. A severidade das palavras de Zofar mostrou sua visão rígida e legalista sobre a justiça de Deus. Ele acreditava que Jó estava sendo orgulhoso e que, ao recusar-se a admitir seu pecado, estava apenas prolongando seu sofrimento. A resposta de Jó, angústia e desespero. Jó, agora profundamente ferido pelas palavras de seus amigos, respondeu com desespero. Ele sabia que não era culpado de nenhum pecado grave, e as acusações de Zofar, que o chamavam de arrogante e pecador, só aumentaram sua dor emocional. Jó sentia-se traído por seus amigos, que em vez de confortá-lo, pareciam determinados a condená-lo. Jó expressou sua frustração com a falta de compaixão de seus amigos. Tendes vós, porventura, olhos de carne? Ou vedes vós como vê o homem? Eu te neg. Ele estava desesperado por compreensão e empatia, mas tudo o que encontrou foram acusações. Reflexão e ensinamento, a falha na compreensão do sofrimento. O debate entre Jó e seus amigos revela uma importante lição sobre como lidamos com o sofrimento alheio. Os amigos de Jó tentaram aplicar uma fórmula simples à complexidade do sofrimento. Pecado leva ao castigo e arrependimento leva à restauração. No entanto, essa visão limitada e legalista falha em entender a profundidade e o mistério da dor humana. Eles estavam tentando forçar uma explicação teológica que, embora comum na época, não se aplicava à situação de Jó. Jó nos ensina que o sofrimento nem sempre é resultado direto de pecado pessoal. Ele mostra que é possível passar por provações intensas sem que isso seja um reflexo de falhas morais. Além disso, o sofrimento de Jó nos lembra que, às vezes, Deus permite provações sem que possamos entender o motivo imediatamente. Suas razões podem estar além da nossa compreensão e devemos aprender a confiar em Ele, mesmo quando as respostas não são claras. Conclusão do capítulo. O debate entre Jó e seus amigos nos ensina muito sobre as complexidades do sofrimento e da justiça divina. Os amigos de Jó estavam presos a uma visão estreita da justiça de Deus, acreditando que o sofrimento de Jó era consequência direta de seu pecado. No entanto, a experiência de Jó nos mostra que o sofrimento pode ser muito mais complexo e, muitas vezes, inexplicável. Este capítulo nos desafia a sermos cuidadosos ao tentar explicar o sofrimento dos outros.
Nem sempre temos as respostas, e devemos ser compassivos em vez de acusadores. Jó, por outro lado, nos ensina a persistir na busca por respostas e compreensão, mesmo quando estamos confusos e desamparados. Ele nunca perdeu sua fé em Deus, mas sua dor o levou a questionar, refletir e lutar por uma explicação. Isso nos lembra que é possível ter uma fé profunda e, ao mesmo tempo, ser honesto sobre nossas dúvidas e dores. A resposta de Deus e a revelação de sua soberania. Após uma longa série de diálogos entre Jó e seus amigos, onde a dor e a confusão de Jó foram contrastadas com as acusações moralistas de seus companheiros, o silêncio de Deus finalmente é quebrado. Até esse momento, Jó havia clamado por uma resposta, e seus amigos tentaram, sem sucesso, explicar o sofrimento com base em suas visões limitadas da justiça divina. Porém, tudo estava prestes a mudar quando Deus interveio de maneira poderosa e inesperada. Deus fala a Jó do meio de um redemoinho, um fenômeno natural que simbolizava sua presença majestosa e soberana. O tom da resposta de Deus, no entanto, não foi o que Jó e seus amigos poderiam ter imaginado. Deus não forneceu explicações detalhadas sobre o porquê do sofrimento de Jó, nem respondeu diretamente às suas queixas ou às acusações dos amigos. Em vez disso, Deus trouxe uma série de perguntas retóricas que demonstravam a vastidão de sua sabedoria e a complexidade da criação. Ao fazer isso, Deus desviou a atenção de Jó de seu próprio sofrimento para a grandeza e a soberania divina. A resposta de Deus: perguntas sobre a criação. Deus começou sua fala perguntando a Jó: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Jó har min snålskettu. Com essa pergunta, Deus desafiou não apenas as palavras de Jó, mas também as suposições feitas por ele e seus amigos. Jó havia clamado por respostas e até mesmo questionado a justiça de Deus, mas agora Deus mostraria a ele que a sabedoria divina é infinitamente maior do que a capacidade humana de compreensão. Deus então continuou com uma série de perguntas que destacavam a vastidão e a complexidade da criação. Ele perguntou a Jó: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dizemo, shetens entendimento, Jó har min snålsnig. Com essa pergunta, Deus lembrou a Jó que o ato de criar o mundo e sustentar todas as coisas estava além do entendimento humano. Deus controlava o universo desde o início dos tempos, e Jó, com seu conhecimento limitado, não poderia compreender plenamente as razões por trás dos planos divinos. Deus falou sobre a criação do mar, dos céus, das estrelas, das constelações, dos animais selvagens e de muitos outros aspectos do mundo natural. Ele questionou Jó sobre os mistérios da natureza, como o ciclo das chuvas, o nascimento dos animais e o controle dos céus. Cada pergunta enfatizava que Jó, como ser humano, não tinha o conhecimento ou o poder para compreender as profundezas da criação e os desígnios de Deus. Ao longo de seu discurso, Deus não mencionou diretamente o sofrimento de Jó ou tentou explicar as razões para suas provações. Em vez disso, ele chamou a atenção para sua soberania e para a imensidão de sua obra. O ponto central da resposta de Deus era claro: a criação é vasta e complexa, e os propósitos de Deus estão muito além do que o homem pode entender. Deus, sendo soberano, tem controle total sobre o universo, e sua sabedoria não pode ser questionada ou limitada pela perspectiva humana. O encontro de Jó com a grandeza de Deus. A resposta de Deus não foi a resposta direta que Jó esperava. Jó ansiava por explicações sobre o seu sofrimento, mas Deus lhe deu uma visão de sua grandeza. Esse encontro com a majestade divina não foi para punir ou humilhar Jó, mas para lhe mostrar que há muito mais no universo do que o que ele podia ver ou entender. Deus lembrou a Jó que ele não era capaz de compreender os mistérios da criação, e muito menos o propósito das provações humanas. Ao confrontar Jó com a imensidão da criação, Deus estava, em essência, dizendo que o ser humano não pode colocar os desígnios de Deus dentro de uma lógica simplista ou moralista. O sofrimento de Jó não poderia ser explicado com base em conceitos humanos limitados de justiça e merecimento. Ao apresentar esses mistérios da criação, Deus mostrou a Jó que a confiança no Criador deve estar acima do entendimento imediato. Reflexão sobre a soberania de Deus. A lição principal que Deus revelou a Jó é a verdade fundamental da soberania divina. Deus governa o universo com perfeição e sabedoria infinita, e nós, como seres humanos, não podemos entender plenamente seus caminhos.
Há mistérios que estão além da nossa compreensão, e Deus nos chama a confiar nele, mesmo quando não temos respostas claras. Isso é particularmente desafiador quando enfrentamos o sofrimento, mas a resposta de Deus nos lembra que sua sabedoria é muito maior do que a nossa. Além disso, a resposta de Deus refuta a visão legalista dos amigos de Jó, que acreditavam que o sofrimento sempre era uma punição direta pelo pecado. Deus, em nenhum momento, afirmou que Jó havia pecado ou que estava sendo punido. Em vez disso, ele mostrou que o sofrimento pode fazer parte de um plano maior que não entendemos completamente. Ele estava ensinando Jó, e a todos nós, que a fé não se baseia apenas em receber respostas, mas em confiar no caráter de Deus, independentemente das circunstâncias. A resposta de Deus também nos ensina que nossa visão do mundo é limitada. Jó e seus amigos estavam tentando entender o sofrimento de Jó com base em uma lógica de causa e efeito, mas Deus demonstrou que seu governo do mundo é mais complexo do que isso. Nem todo sofrimento é consequência de pecado, e nem toda prosperidade é recompensa por justiça. Deus opera de maneiras que muitas vezes estão além da nossa capacidade de compreensão, e Ele nos convida a confiar nele em todas as situações, reconhecendo nossa limitação e sua soberania. A humildade de Jó diante de Deus. Após ouvir a resposta de Deus, Jó foi profundamente tocado. Ele não recebeu as explicações que havia desejado, mas teve um encontro transformador com a presença e a soberania de Deus. A visão de Jó sobre Deus mudou drasticamente. Ele agora via Deus de uma maneira que nunca havia visto antes, reconhecendo sua grandeza, poder e sabedoria. Jó respondeu humildemente a Deus: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Jó 42, 2, 3. Com essa confissão, Jó reconheceu que havia falado sobre coisas além de sua compreensão. Ele admitiu que, em sua dor e desespero, havia questionado Deus de maneira imprudente, sem perceber a profundidade da sabedoria divina. Jó continuou: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, 5. Esse é um dos versículos mais poderosos do livro de Jó. Ele mostra que, através do sofrimento e da revelação de Deus, Jó experimentou uma nova e mais profunda compreensão de quem Deus realmente é. Antes, ele conhecia Deus de forma indireta, por tradição ou por experiência limitada. Mas agora, após sua experiência de sofrimento e sua interação direta com Deus, Jó tinha um conhecimento muito mais profundo e íntimo do Criador. Essa nova visão de Deus levou Jó à humildade. Ele disse: Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, 6. Jó não estava se arrependendo de pecados específicos, como seus amigos haviam sugerido, mas de ter falado de maneira presunçosa sobre Deus e sobre suas ações. Ele reconheceu sua limitação e se submeteu completamente à soberania e ao mistério de Deus. Reflexão e ensinamento: o valor do encontro com Deus. A resposta de Deus a Jó nos ensina uma lição central sobre a natureza da verdadeira fé. A fé genuína não se baseia na capacidade de entender tudo o que Deus faz, mas em confiar nele, mesmo quando não temos respostas claras. A visão de Jó de Deus foi transformada pela revelação da soberania divina. Ele entendeu que Deus é infinitamente sábio, e que o papel do ser humano é confiar em sua bondade e poder, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Além disso, a resposta de Deus revela que o sofrimento pode nos levar a um encontro mais profundo com Ele. Muitas vezes, o sofrimento nos força a fazer perguntas difíceis e a buscar Deus de maneira mais sincera. Embora o sofrimento de Jó não tenha sido explicado em detalhes, ele serviu a um propósito maior: levar Jó a um relacionamento mais profundo e íntimo com Deus. Conclusão do capítulo. O capítulo 7 da história de Jó marca um ponto de virada, quando Deus finalmente fala e revela sua soberania sobre todas as coisas. Em vez de fornecer respostas detalhadas sobre o sofrimento, Deus levou Jó a uma compreensão mais profunda de sua grandeza e sabedoria. A resposta de Deus nos ensina que o ser humano, com seu conhecimento limitado, não pode entender completamente os desígnios divinos, mas pode confiar plenamente na sabedoria e bondade de Deus. Jó, após esse encontro com Deus, foi transformado. Sua fé foi renovada,
não porque ele recebeu todas as respostas, mas porque ele teve uma nova visão de quem Deus é. Ele reconheceu a grandeza de Deus e a limitação de sua própria sabedoria. Este capítulo nos desafia a viver com humildade e confiança, sabendo que Deus governa o universo com sabedoria infinita e que podemos confiar nele, mesmo quando não entendemos completamente suas ações. A história de Jó nos lembra que a verdadeira fé não é baseada em ter todas as respostas, mas em confiar que Deus sabe o que está fazendo, mesmo em meio ao sofrimento. A restauração de Jó e a fidelidade de Deus. Após o encontro transformador entre Jó e Deus, algo notável aconteceu. O diálogo final de Deus com Jó e a subsequente restauração da vida de Jó nos mostram o poder da graça divina e a justiça de Deus, que, apesar de permitir o sofrimento, sempre age com sabedoria e propósitos eternos. No capítulo 8, vemos que a restauração de Jó não apenas traz uma conclusão à sua história de sofrimento, mas também revela a bondade e a fidelidade de Deus para com aqueles que permanecem fiéis a Ele, mesmo em meio às provações mais intensas. A repreensão de Deus aos amigos de Jó. Depois de falar com Jó e revelar sua soberania e sabedoria, Deus voltou sua atenção para os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. Apesar de suas boas intenções iniciais, os amigos de Jó erraram em suas acusações e na forma como entenderam o sofrimento de Jó. Eles acreditavam que o sofrimento de Jó era consequência de algum pecado oculto, e por isso insistiram que Jó se arrependesse. No entanto, Deus deixou claro que eles haviam falado erroneamente sobre ele e sua justiça. Deus repreendeu Elifaz, o temanita, e disse: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Jó 42:7. Embora os amigos tivessem falado com a intenção de defender a justiça de Deus, eles interpretaram mal a natureza de Deus e do sofrimento humano, ao supor que todo sofrimento é resultado direto de pecado pessoal. Eles não conseguiram ver que Deus tinha propósitos mais elevados para permitir que Jó passasse por aquelas provações. O papel de Jó como intercessor. Interessantemente, Deus não apenas repreendeu os amigos de Jó, mas também deu a eles uma oportunidade de se redimir. Deus instruiu que eles oferecessem sacrifícios como sinal de arrependimento e pediu que Jó orasse por eles. Deus disse: Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós mesmos, e o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura. Jó 42:8. Aqui vemos uma reviravolta significativa. Os mesmos amigos que haviam acusado Jó agora precisavam da intercessão dele diante de Deus. Esse pedido de Deus era um claro sinal de que Jó havia sido justificado. Deus não aceitaria as orações dos próprios amigos, mas aceitaria a oração de Jó em favor deles. Isso reforça a ideia de que Jó, apesar de suas queixas e questionamentos durante seu sofrimento, havia mantido sua fé e integridade diante de Deus. Ele se tornou o intercessor por aqueles que o haviam acusado erroneamente. Jó, demonstrando seu coração perdoador e sua confiança renovada em Deus, orou por seus amigos. Este é um exemplo poderoso de perdão e reconciliação. Mesmo depois de tudo o que havia passado, e apesar das duras palavras que recebeu de seus amigos, Jó não guardou rancor. Ele agiu como um verdadeiro servo de Deus, intercedendo por aqueles que o feriram. A restauração de Jó. Após Jó orar por seus amigos, algo extraordinário aconteceu. Deus não apenas perdoou os amigos de Jó, mas também restaurou a vida de Jó de forma abundante. A Bíblia nos diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. Jó 42:10. Esse versículo é fundamental, pois revela que a restauração de Jó aconteceu enquanto ele orava por seus amigos. Deus, em sua infinita misericórdia, não apenas restaurou Jó, mas o abençoou ainda mais do que antes. A restauração de Jó foi completa em todas as áreas de sua vida. Deus devolveu a ele sua saúde, sua prosperidade e sua família. Jó voltou a ter abundância de bens materiais. Deus lhe deu o dobro de tudo o que ele havia perdido. Suas posses foram restauradas em quantidade dobrada. Agora ele tinha 14.000 ovelhas, 6.000 camelôs, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Isso representava um nível de prosperidade ainda maior do que ele possuía antes das provações. Além disso,
Deus restaurou sua vida familiar. Jó teve novamente 7 filhos e 3 filhas. As filhas de Jó, em especial, foram descritas como as mais belas mulheres da terra, e Jó, em uma ação rara na cultura daquele tempo, deu a elas herança entre seus irmãos, algo incomum para as mulheres da época. O fato de Jó ter tido uma nova família é um sinal claro da graça de Deus. Embora nada pudesse substituir os filhos que ele perdeu, Deus mostrou que sua restauração é completa e abençoa todas as áreas da vida de uma pessoa. Reflexão sobre a restauração. A restauração de Jó nos ensina que Deus é fiel. Embora ele permita provações, seu objetivo final é sempre trazer restauração e bênção para aqueles que permanecem fiéis a ele. A história de Jó não termina em tragédia, mas em bênção e prosperidade. Isso não significa que todas as provações na vida resultam em bênçãos materiais ou familiares, mas aponta para o fato de que Deus tem o poder de transformar o sofrimento em algo novo e abundante. Jó é um exemplo de como a fé verdadeira pode resistir às provas mais severas, e de como Deus é capaz de restaurar e abençoar, mesmo após os momentos mais sombrios de nossa vida. A vida de Jó prova que a fidelidade a Deus, mesmo em tempos de grande tribulação, não é em vão. Deus viu o coração de Jó e, no tempo certo, recompensou sua fé com uma restauração plena. A nova vida de Jó e o tempo da graça. A Bíblia também nos diz que Jó viveu mais 140 anos após sua restauração. Ele viu seus filhos, netos e bisnetos até a 4ª geração, Jó 42:16. Este é um testemunho da longevidade e da bênção de Deus sobre a vida de Jó. Deus lhe concedeu não apenas riqueza e família, mas também o tempo para desfrutar dessas bênçãos. Esse prolongamento de vida é um símbolo do favor e da graça de Deus. Jó passou por um período de sofrimento intenso, mas, após sua restauração, viveu muitos anos de paz, prosperidade e alegria. A restauração de Jó foi mais do que material. Foi uma restauração de sua dignidade, sua saúde, sua posição na sociedade, mais importante, de seu relacionamento com Deus. Reflexão e ensinamento. A fidelidade de Deus. A história de Jó nos ensina uma lição fundamental sobre a fidelidade de Deus. Embora o sofrimento e a dor possam fazer parte da experiência humana, Deus é fiel e justo, e Ele nunca nos abandona em meio às nossas provações. Deus tinha um plano para a vida de Jó que ia além do sofrimento temporário. Ele permitiu que Jó passasse por grandes tribulações, mas o resultado final foi uma restauração ainda maior do que o que ele havia perdido. Este capítulo também nos mostra que Deus não age segundo o que os homens entendem como justiça imediata. O sofrimento de Jó não foi uma punição por pecado, e a restauração de Jó não foi apenas uma recompensa material, mas uma demonstração da graça e da fidelidade de Deus. Às vezes, o propósito de Deus para o sofrimento humano vai além da nossa compreensão, mas podemos ter a certeza de que Ele sempre age com amor e sabedoria. Além disso, a restauração de Jó foi diretamente ligada à sua disposição de orar por seus amigos. Isso nos ensina sobre a importância do perdão e da intercessão. Mesmo quando somos mal compreendidos ou injustiçados, Deus nos chama a orar pelos outros e a perdoar, confiando que Ele é o juiz justo e que, no seu tempo, Ele trará a restauração e a paz. Conclusão do capítulo. O capítulo 8 da história de Jó nos oferece uma visão extraordinária da graça e fidelidade de Deus. A vida de Jó, que começou com prosperidade, passou por um período de sofrimento intenso e foi restaurada de maneira poderosa. A restauração de Jó não foi apenas material, mas completa, envolvendo sua saúde, suas relações e sua posição na sociedade. Deus o abençoou em dobro, mostrando que, apesar das provações, Ele é um Deus de restauração. A história de Jó nos lembra de que, mesmo nos momentos mais sombrios de nossa vida, Deus está presente. Ele nos vê, nos ouve e, no tempo certo, nos restaura. Nossa tarefa é confiar em Ele, mesmo quando não entendemos o porquê de nosso sofrimento, e saber que, como Jó, podemos experimentar a plenitude de sua graça e fidelidade. Jó, em sua vida restaurada, é um exemplo da vitória final da fé sobre o sofrimento. Deus demonstrou que, no fim, sua justiça prevalece e que aqueles que são fiéis a Ele, mesmo em meio à dor, serão recompensados de maneira abundante. O caráter de Jó e a sabedoria de sua perseverança. Ao longo de sua história, Jó nos revela uma característica central para a vida de fé: a integridade.
Desde o início, Jó é descrito como um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó 1:1. No final de sua jornada, após todo o sofrimento e as provações que ele suportou, o caráter de Jó é confirmado e até exaltado por Deus, destacando-se como um exemplo duradouro de fé, perseverança e humildade. Neste capítulo, exploramos como o caráter de Jó moldou sua reação ao sofrimento e o que podemos aprender com sua integridade em meio às circunstâncias mais adversas. Além disso, veremos como a sabedoria que Jó adquiriu ao longo de suas provações nos ensina lições valiosas sobre a vida, a fé e o relacionamento com Deus. A integridade inabalável de Jó. A integridade de Jó é uma das características mais notáveis de sua história. Desde o início de suas provações, ele foi testado em praticamente todas as áreas da vida. Perdeu suas posses, seus filhos e sua saúde. Ele foi alvo de acusações falsas por parte de seus amigos, e sua esposa, em um momento de desespero, sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Jó 2:9. No entanto, Jó permaneceu fiel a Deus, mesmo sem entender as razões de seu sofrimento. Essa integridade foi o que sustentou Jó em meio à dor. Ele não negou a realidade do sofrimento. De fato, Jó expressou seu lamento de forma honesta e crua, questionando até mesmo o propósito de sua existência. Em vários momentos, Jó questionou por que pessoas justas sofrem, e seu discurso esteve cheio de dor e perplexidade. No entanto, ele nunca amaldiçoou a Deus, nem abandonou sua confiança na soberania divina. A integridade de Jó estava enraizada em seu relacionamento com Deus. Ele compreendia que a vida não consistia apenas em bênçãos materiais, mas em uma fidelidade contínua ao Senhor, independentemente das circunstâncias. Jó sabia que sua fé em Deus não deveria ser condicionada ao que ele recebia ou deixava de receber. Mesmo sem as respostas que tanto buscava, ele continuou a manter sua confiança de que Deus estava no controle. A sabedoria de Jó, humildade em meio à incerteza. Um dos aspectos mais profundos da sabedoria de Jó é a humildade que ele demonstrou, especialmente depois de seu encontro com Deus. Antes desse encontro, Jó, em sua dor, havia clamado por respostas. Ele desejava que Deus lhe explicasse por que tanto sofrimento havia sido permitido. Em sua aflição, Jó chegou a dizer que desejava que Deus viesse e justificasse seu sofrimento. Jó 31. No entanto, quando Deus finalmente falou, Jó percebeu que a sabedoria de Deus ultrapassava infinitamente a sua própria compreensão. Após ouvir as perguntas de Deus sobre a criação e a ordem do universo, Jó 38:41, Jó reconheceu sua pequenez diante da majestade divina. Sua resposta foi de total humildade. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Com essa declaração, Jó mostrou que, apesar de sua fidelidade anterior, ele ainda tinha um conhecimento limitado de Deus. Através de suas provações, ele foi levado a um novo nível de entendimento e intimidade com o Criador. Jó percebeu que há realidades espirituais e verdades divinas que estão além da capacidade humana de compreensão. Ele reconheceu que, muitas vezes, os propósitos de Deus estão ocultos de nossa vista e, em vez de exigir respostas, somos chamados a confiar na sabedoria de Deus. Essa humildade, diante da complexidade e do mistério do plano de Deus, é uma das maiores marcas de sabedoria na vida de Jó. A resiliência de Jó, um exemplo de perseverança. A resiliência de Jó é uma qualidade profundamente admirável. Sua história é uma das mais extremas na Bíblia em termos de sofrimento, mas Jó perseverou até o fim. Ele enfrentou uma perda inimaginável, suportou a dor física e emocional, foi acusado injustamente por seus amigos e, ainda assim, continuou buscando a Deus. Ele nunca desistiu de clamar ao Senhor, mesmo quando parecia que Deus estava em silêncio. Essa perseverança é a marca de uma fé madura. Jó mostrou que a verdadeira fé não é medida pela ausência de sofrimento, mas pela forma como respondemos a ele. Sua perseverança reflete uma profunda confiança de que Deus é bom, mesmo quando as circunstâncias não são. Jó sabia que, no fim, Deus revelaria sua justiça e seu plano, ainda que isso demorasse ou não fizesse sentido no momento. O apóstolo Tiago, no Novo Testamento, menciona Jó como exemplo de perseverança. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5:11.
Essa referência à paciência e à perseverança de Jó mostra que sua história continua a inspirar gerações a confiar em Deus durante tempos de provação. Reflexão sobre a justiça de Deus. Uma questão central na história de Jó é a natureza da justiça divina. Jó, seus amigos e até mesmo nós, leitores, nos perguntamos: por que os justos sofrem? A resposta que obtemos da história de Jó não é uma explicação direta, mas uma revelação sobre o caráter de Deus. A justiça de Deus não opera de acordo com o entendimento humano simplista de causa e efeito. Os amigos de Jó acreditavam que o sofrimento era sempre uma consequência direta de algum pecado oculto. Eles estavam convencidos de que, se Jó estava sofrendo, deveria haver algum motivo específico, algo que ele havia feito de errado. Mas Deus refutou essa visão legalista e demonstrou que sua justiça não pode ser confinada às categorias humanas de recompensa e punição imediata. Deus permitiu o sofrimento de Jó, não como punição, mas como parte de um plano maior que Jó não pôde compreender completamente. Isso nos ensina que o sofrimento não é necessariamente um sinal da falta de favor de Deus. Pode ser um instrumento que Deus usa para nos moldar, nos ensinar e nos aproximar dele. Às vezes, o sofrimento serve a propósitos eternos que estão além de nossa compreensão. O papel do sofrimento na vida espiritual. O sofrimento de Jó também nos leva a refletir sobre o papel do sofrimento na vida espiritual. Embora ninguém deseje passar por provações, a história de Jó nos mostra que o sofrimento pode ser transformador. Jó saiu de suas provações com uma fé mais profunda e uma compreensão maior de Deus. Ele passou por um processo de refinamento, onde sua confiança em Deus foi purificada e fortalecida. A história de Jó nos ensina que o sofrimento pode ser um meio pelo qual Deus nos leva a um relacionamento mais profundo com Ele. Em vez de ver o sofrimento como um castigo, podemos aprender a vê-lo como uma oportunidade para crescer em fé, para depender mais de Deus e para nos conformar mais à sua imagem. Deus nunca desperdiça o sofrimento de seus filhos. Ele o usa para moldar nosso caráter e fortalecer nossa fé. O testemunho de Jó para as gerações futuras. A história de Jó é um testemunho que ecoa através das gerações. Sua vida é um exemplo vivo de fé, perseverança e confiança em Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. A Bíblia apresenta Jó como um exemplo para nós seguirmos, mostrando que, embora o sofrimento seja inevitável, nossa resposta a ele pode glorificar a Deus e nos levar a um relacionamento mais profundo com o Criador. Além disso, Jó nos ensina sobre a importância de manter nossa integridade, mesmo quando estamos sob pressão. Em um mundo onde a fé e os valores são frequentemente testados, a história de Jó é um lembrete poderoso de que devemos nos apegar à nossa fé, mesmo quando as circunstâncias da vida tentam nos derrubar. Conclusão do capítulo. O capítulo 9 da história de Jó destaca a profundidade de seu caráter, sua integridade e a sabedoria que ele adquiriu por meio do sofrimento. Jó é um exemplo extraordinário de fé perseverante, que resistiu às provas mais severas. Ele nos ensina que, mesmo quando não entendemos o porquê de nossas provações, podemos confiar que Deus é soberano e justo. A história de Jó também nos lembra da importância de viver com humildade, reconhecendo que o conhecimento humano é limitado, mas que Deus vê o quadro completo. Jó, em sua busca por respostas, encontrou algo ainda mais profundo, uma visão renovada de Deus e um relacionamento mais íntimo com o Criador. Em última análise, Jó nos ensina que, embora o sofrimento seja uma parte inevitável da vida, ele pode nos levar a uma fé mais forte e a um entendimento mais profundo de quem Deus é. Através de sua integridade e perseverança, Jó se tornou um exemplo eterno de como enfrentar as adversidades da vida com fé, humildade e confiança na sabedoria de Deus. Lições da vida de Jó e o propósito maior do sofrimento. A história de Jó chega ao fim com uma série de lições profundas que transcendem o tempo e as circunstâncias específicas de sua vida. Suas provações, seu encontro com Deus e sua subsequente restauração revelam verdades fundamentais sobre a fé, o sofrimento e a soberania divina. Neste último capítulo, exploraremos as lições mais importantes que podemos tirar da vida de Jó e como sua experiência continua a inspirar e a desafiar gerações de crentes a manterem sua confiança em Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A soberania de Deus sobre o sofrimento. Uma das lições mais profundas que a história de Jó nos ensina é a soberania de Deus sobre todas as coisas, inclusive o sofrimento.
Desde o início da narrativa, vemos que nada aconteceu na vida de Jó sem a permissão de Deus. Satanás pôde tocar em Jó apenas porque Deus permitiu, estabelecendo limites claros sobre até onde ele poderia ir. Isso nos mostra que, embora o sofrimento faça parte da realidade humana, ele nunca está fora do controle de Deus. Deus permitiu que Jó fosse testado, mas nunca abandonou seu servo. Mesmo quando parece que Deus está distante, como Jó experimentou, ele está plenamente consciente do que acontece com cada um de nós. Ele conhece os limites de nossa resistência e sempre tem o controle sobre todas as circunstâncias. A soberania de Deus nos dá conforto em meio ao sofrimento. Podemos não entender por que passamos por determinadas provações, mas a certeza de que Deus está no controle nos dá força para perseverar. Sabemos que Ele não nos prova além de nossa capacidade, e que Ele sempre tem um propósito maior em tudo o que permite. O mistério do sofrimento humano. Outro aspecto importante da história de Jó é o mistério do sofrimento humano. Ao longo da narrativa, Jó e seus amigos buscaram respostas para o porquê de tanto sofrimento. Os amigos de Jó tentaram explicar sua situação com base em uma lógica de causa e efeito. Para eles, todo sofrimento deveria ser resultado de pecado. Jó, por outro lado, sabia que havia sido fiel a Deus, e isso o levou a questionar a justiça divina. No entanto, quando Deus finalmente falou, ele não deu a Jó uma explicação direta para seu sofrimento. Em vez disso, ele apresentou a Jó uma visão mais ampla de sua sabedoria e poder. Deus mostrou a Jó que a criação é complexa, cheia de mistérios que os seres humanos não conseguem compreender totalmente. O sofrimento faz parte dessa complexidade, e nem sempre podemos entender suas causas ou seus propósitos imediatos. Isso nos ensina que, em nossa vida, também enfrentaremos momentos de sofrimento inexplicável. Podemos buscar respostas, mas nem sempre as encontraremos. Nesses momentos, somos chamados a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos suas razões. O sofrimento pode ser um mistério, mas o caráter de Deus, sua bondade, justiça e sabedoria nos dá a base para confiar nele. A necessidade de humildade diante de Deus. Uma das lições mais transformadoras que Jó aprendeu foi a necessidade de humildade diante de Deus. Durante suas provações, Jó questionou a justiça divina e pediu explicações. No entanto, após seu encontro com Deus, Jó percebeu que havia falado de coisas que estavam além de sua compreensão. Jó respondeu a Deus com humildade e arrependimento: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pa e na cinza. Jó 42, 5-6. Esse reconhecimento de que sua compreensão de Deus era limitada mostra o valor da humildade diante do Criador. A humildade nos lembra que Deus é infinitamente mais sábio do que nós. Muitas vezes, em nossas provações, podemos ser tentados a questionar os caminhos de Deus ou exigir explicações, como Jó fez. Mas a verdadeira sabedoria reside em reconhecer que Deus está muito além do nosso entendimento e que seu plano para nossas vidas é sempre bom, mesmo que não possamos ver ou entender todas as suas partes. Humildade significa reconhecer nossa finitude e confiar no plano soberano de Deus, independentemente das circunstâncias. A importância da fé e da perseverança. A perseverança de Jó é uma das maiores marcas de sua história. Embora Jó tenha sofrido tremendamente e tenha questionado sua própria existência, ele nunca abandonou sua fé em Deus. Ele permaneceu fiel, mesmo quando parecia que Deus estava longe ou que as respostas nunca viriam. A vida de Jó nos ensina que a verdadeira fé não depende das circunstâncias externas. A fé genuína continua a confiar em Deus, mesmo quando o mundo ao nosso redor desmorona. Jó mostrou que a perseverança em meio ao sofrimento é um sinal de uma fé madura e profunda. Ele não entendeu todas as razões para seu sofrimento, mas nunca deixou de buscar a Deus. Esse é o tipo de fé que somos chamados a ter, uma fé que persiste, mesmo quando as respostas não são imediatas ou evidentes. O apóstolo Tiago usou a perseverança de Jó como exemplo para os crentes do Novo Testamento. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5:11. Essa referência à paciência de Jó reforça que sua história é um exemplo de como devemos perseverar e confiar em Deus,
mesmo em tempos de grande adversidade. O poder do perdão e da intercessão. Um dos momentos mais marcantes da restauração de Jó foi quando ele orou por seus amigos, os mesmos que o haviam acusado injustamente. Deus ordenou que os amigos de Jó oferecessem sacrifícios e pediu que Jó orasse por eles para que fossem perdoados. Jó poderia ter guardado rancor pelos ataques verbais e acusações de seus amigos, mas ele escolheu perdoá-los e orar por eles. A disposição de Jó para interceder por seus amigos é um exemplo poderoso de perdão e reconciliação. Ele não apenas perdoou, mas também intercedeu por aqueles que o feriram, demonstrando um coração transformado e alinhado com a vontade de Deus. Deus, em resposta, restaurou Jó e o abençoou ainda mais. Isso nos ensina sobre a importância de perdoar aqueles que nos ferem. A cura e a restauração muitas vezes vêm quando liberamos o perdão e oramos pelos outros. Jó poderia ter mantido o rancor, mas sua disposição de perdoar abriu o caminho para sua restauração completa. O perdão é um dos grandes princípios do reino de Deus, e Jó é um exemplo de como o perdão pode trazer cura tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. A restituição e a graça de Deus. Por fim, a história de Jó termina com uma poderosa demonstração da graça e misericórdia de Deus. Após sua provação, Deus restaurou a vida de Jó de maneira extraordinária. Ele não apenas devolveu a Jó suas posses, mas deu a ele o dobro do que havia perdido. Deus restaurou sua família, sua saúde e sua prosperidade, e Jó viveu muitos anos em paz e bênçãos. Essa restauração nos lembra que Deus é capaz de transformar nossa dor em bênção. Mesmo que as provações pareçam insuportáveis, Deus tem o poder de nos restaurar e nos abençoar abundantemente, de maneiras que não podemos prever. A história de Jó nos mostra que o sofrimento não tem a palavra final. Quando permanecemos fiéis, Deus pode nos levar a um futuro de esperança e abundância, mesmo que esse futuro venha de formas que não esperamos. A restauração de Jó nos ensina que a graça de Deus é maior do que qualquer sofrimento. Embora Deus nem sempre prometa restaurar nossas vidas exatamente da mesma maneira que antes, Ele nos promete que, em seu tempo, trará bênçãos e restauração para aqueles que confiam nele. Reflexão final: o propósito maior do sofrimento. A história de Jó não apenas nos ensina sobre perseverança e fé, mas também nos desafia a ver o sofrimento sob uma nova perspectiva. O sofrimento de Jó foi permitido por Deus, mas tinha um propósito maior. Através de suas provações, Jó conheceu a Deus de uma forma mais profunda e íntima do que antes. Ele começou sua jornada como um homem justo, mas terminou com uma compreensão muito mais ampla da grandeza e da sabedoria de Deus. Isso nos leva à conclusão de que o sofrimento, embora doloroso, pode ser um meio pelo qual Deus nos molda, nos ensina e nos leva a um relacionamento mais profundo com Ele. O sofrimento pode nos purificar, fortalecer nossa fé e nos ajudar a ver Deus de maneiras que antes não víamos. Assim como Jó, somos desafiados a manter nossa fé e confiança em Deus, mesmo quando não entendemos suas razões. Deus é soberano, e seus caminhos estão além da nossa compreensão. Mas podemos confiar que Ele sempre age com sabedoria, justiça e amor. A vida de Jó é um testemunho vivo de que, em meio ao sofrimento, podemos encontrar a presença transformadora de Deus e experimentar sua restauração e graça. Conclusão do capítulo. O capítulo 10 da história de Jó nos traz uma conclusão poderosa sobre o significado da fé, do sofrimento e da restauração. Jó é um exemplo notável de perseverança, integridade e confiança em Deus. Sua vida nos ensina que o sofrimento, embora difícil e muitas vezes incompreensível, pode ter um propósito maior, nos levar a um relacionamento mais profundo com Deus e à revelação de sua soberania. A história de Jó também nos lembra que Deus é um Deus de restauração. Ele não apenas permite o sofrimento, mas também promete estar conosco em meio a ele, no tempo certo, trazer cura, bênção e renovação. A história de Jó continua a inspirar e desafiar todos os que enfrentam provações, apontando para a verdade de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, podemos confiar na bondade e na fidelidade de Deus.